Meninas, meninos, saudações! Vamos dar avanço com os nossos estudos agora com os conflitos que ocorrem no Oriente Médio entre países árabes, Israel e Palestina. Trata-se de um estudo bastante complexo que merece alguns aprofundamentos. Eu espero que ao longo desta apresentação esse assunto fique relativamente claro e principalmente alguns mitos, algumas abordagens bastante erradas possam ser elucidadas, possam ser desfeitas através da apresentação. Como eu disse, merece um aprofundamento a começar deste slide título. O que significa então países árabes? São países que têm a maior parte da sua população ou idioma oficial embasado no idioma árabe, de raiz árabe. Portanto, é uma questão cultural, é uma questão de idiomas, dos idiomas falados. Israel trata-se de um país do Oriente Médio. Quem nasce em Israel, atenção, não é necessariamente judeu. Quem nasce em Israel é israelense, nós já vamos aprofundar isso na sequência. E Palestina? Palestina é o nome de uma região do Oriente Médio que fica voltada para o litoral, voltada para o Mar Mediterrâneo, voltada para o litoral do Mar Mediterrâneo, na sua porção mais oriental, na porção do Mar Mediterrâneo mais oriental e meridional. Nesta região nós encontramos uma população que viria a ser denominada ao longo do século XX de palestinos e que demandam a criação de um Estado para si. É mais um povo sem Estado na atualidade e quando esse Estado vier a ser efetivamente criado com amplo reconhecimento internacional, nós já vamos trabalhar isso também. Esse Estado se chama Palestina. Então vamos começar com os nossos estudos. Para nós entendermos o que acontece hoje na região, vamos voltar um pouco a alguns aspectos históricos importantes. Primeiro, nos anos 70 da era cristã, nós temos o fenômeno da diáspora dos hebreus da região. Notem bem, é muito comum se falar a década de 70 quando a gente se reporta ao século XX. Não é década de 70 do século XX, não é década de 1970. É apenas anos 70 da era cristã. Um levante dos hebreus vai ser reprimido pelo Império Romano, havendo a dispersão de hebreus desta região para outras partes do mundo e o fim da organização político-territorial que ainda existia nessa região e por parte dos hebreus. Então, através desse fenômeno, nós entendemos um desdobramento até a atualidade e da presença de populações de judeus em várias partes do mundo, no continente americano, aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, tendo em vista a repressão do Império Romano que destruiu a organização político-territorial que ainda estava nas mãos dos hebreus no início da era cristã, no início do primeiro milênio da era cristã. Agora, atenção em relação à diáspora. É muito comum se falar da diáspora a ideia de expulsão dos hebreus da Palestina. Há que se ter cuidado com essa expressão, porque essa expressão remete a um uso ideológico, a uma propaganda que não corresponde à realidade e que vai ser retomada pelo movimento sionista ao longo do século XX. Então, os hebreus deixaram de ter um lar nacional a partir da diáspora, mas eles buscam retomar este lar nacional judaico a partir do final do século XIX no movimento sionista. E daí uma ideia veiculada seria esta: uma terra sem povo para um povo sem terra. Lembremos então da diáspora. Então os romanos expulsam os hebreus da área onde eles habitavam, esta região hoje chamada de Palestina. Bem, se os hebreus habitavam esta área, eles foram expulsos, a área ficou sem qualquer povo. Então no final do século XIX é uma terra sem povo, um povo sem terra. Os judeus demandam essa terra que já foi deles como um lar nacional para eles. Então, não haveria problema algum. Mas, será que eles foram expulsos? Será que a terra ficou sem povo? Vejamos. Aqui nós encontramos um mapa esquemático de Jerusalém que mostra setores ocupados por grupos religiosos. Nós temos o setor armênio, nós temos o setor cristão, nós temos o setor muçulmano e o setor judeu. Então, na verdade, e desde a antiguidade e até a atualidade, esta região foi habitada ininterruptamente, inclusive por judeus.
Então, claro, houve sim a migração, inclusive forçada, de muitos hebreus desde a diáspora para várias outras partes do mundo. Mas muitos hebreus, judeus, continuaram habitando também a região ininterruptamente. E se nós estamos nos anos 70 da era cristã, então quem mais vai habitar também esta região? Cristãos. A partir do final do primeiro milênio, nós vamos encontrar crescentes populações muçulmanas também nesta região. Então, primeiro ponto importante, a região não ficou desabitada, a região não ficou como terra sem povo. Sempre ocorreram pessoas, povos ocupando estas regiões. Segunda coisa muito importante agora, a ideia de que o conflito entre Israel e os países árabes, entre Israel e os palestinos, a ideia de que esse conflito é religioso. Religioso na medida em que os palestinos são majoritariamente muçulmanos e são intolerantes aos israelenses que são judeus e vice-versa. Agora, será que isso tem sustentação, tendo em vista isto que eu acabei de falar para vocês? Notem, se nós pensarmos no processo histórico, vamos retomar isso ao longo da apresentação, há inúmeros conflitos entre palestinos e Israel, entre países árabes e Israel ao longo do século XX. Agora, alguém se lembra de grandes conflitos entre muçulmanos e judeus nesta região no século XVIII? No século XVII, XVI, no século X? Não, não existiam. E judeus e muçulmanos e cristãos coabitavam estas regiões. Então, por que ao longo de mais de 1000 anos eles tiveram uma relação relativamente tolerante e só no final do século XIX, início do século XX, eles deixaram de ter esta relação? Então, primeiro ponto importante, não é uma questão religiosa. Se fosse, haveria massacres de parte a parte recorrentemente ao longo desses mais de 1000 anos de coabitação. Não houve. Só houve esses massacres, só houve esses conflitos ao longo do século XX. E por quê? Daí a gente entra com o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É o movimento das comunidades judaicas, principalmente do continente europeu, com vistas à criação de um lar nacional para os judeus nesta região chamada Palestina. E por que a criação de um lar nacional para os judeus? Novamente, os judeus são um povo, mas eles não têm um lar nacional para si. Será que um povo precisa de um território próprio, exclusivo, um Estado com bases territoriais? Nós já vimos que não é necessário. Né? Em várias situações, na quase totalidade dos estados, nós temos vários diferentes povos formados do ponto de vista histórico-cultural coabitando. É o que nós vimos, por exemplo, para a Espanha. Há bascos que têm um idioma completamente diferente do idioma castelhano. Eles não podiam coabitar na Espanha, governada pelo ditador General Franco. Mas com a redemocratização na década de 1970, no território espanhol, o Estado espanhol comporta nas suas instituições políticas, que são democraticamente constituídas, os bascos, os catalães e assim sucessivamente. Então é possível essa convivência, mas há determinados cenários que parecem de difícil transponibilidade. É o caso dos judeus, que historicamente vivem perseguições ao longo da história, e especialmente aquilo que viria a acontecer, estamos aqui no slide no final do século XIX, viria a acontecer na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto judeu. Então, há necessidade sim da criação de um lar nacional para os judeus, com vistas a que eles possam manter a sua identidade, com vistas a que eles possam se manter como um povo e livre dessas perseguições que chegaram no limite da sua extinção, o genocídio judeu na Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Agora, aonde criar este lar nacional para os judeus? Bom, havia várias tendências dentro do movimento sionista, a criação na América do Sul, na América do Norte, na África, mas a tendência que se tornou hegemônica foi a criação do lar nacional dos judeus no território aonde eles tinham uma base política territorial na antiguidade, a região hoje chamada de Palestina. Há, entretanto, este problema. O problema de que esta região não é uma terra sem povo.
Já há um povo nesta terra. No final do século XIX, ela é ocupada majoritariamente por muçulmanos sunitas, que nós viríamos a denominar palestinos. Então a pergunta: como viabilizar a criação de um Estado para os judeus, o Estado de Israel, se essa região já é ocupada? A resposta é 1 milhão de jeitos que são bastante adequados. Como acabei de citar para vocês, é possível no território espanhol haver a coabitação de catalães, de bascos e assim por diante. Então tem inúmeros jeitos de acomodar esses diferentes povos e instituições políticas, mas o processo através do qual os judeus se instalaram nesta região e ligado à geopolítica mundial, vai ser um processo que vai criar animosidade de parte a parte e de difícil superação até a atualidade. Vamos ver isso agora nos próximos slides, mas antes de avançar, eu reforço uma coisa que eu acabei de dizer para vocês várias vezes: criar um lar nacional para os judeus. Está aqui em negrito. Porque, reforçando o que eu disse no slide título, será que Israel é um Estado judeu? Não. Quando eu digo Israel é um Estado judeu, então eu estou sugerindo a ideia de um Estado confessional, um Estado com fé oficial. Não. E, em especial, a raiz do movimento sionista era de caráter laico. A ideia é a criação de um país à semelhança dos países da Europa Ocidental no final do século XIX, que tem uma estrutura liberal-democrática de funcionamento em estados laicos. Lá está a França. E qual é a religião oficial da França? É o catolicismo? É o francesismo? O francesismo não existe. E a França é um Estado laico. Religião é algo atribuído ao indivíduo, é um direito do indivíduo na sociedade civil e não algo dirigido pelo Estado. Inclusive porque falar judaísmo é uma generalização. Há diferentes correntes do judaísmo. Sobre qual delas se estruturaria o Estado de Israel? A resposta é sobre nenhuma delas, porque o Estado é laico. A forma de organização do ponto de vista da religião é dos indivíduos, das pessoas individualmente, das pessoas coletivamente na sociedade civil. Tudo bem? Avançando e tentando responder a pergunta: como os judeus vão então se inserir nesta região? Para nós respondermos a isso, vamos voltar a este mapa, Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano já teve dimensões bastante significativas, mas em 1914, e dada a pressão do imperialismo europeu, ele estava bastante restrito à península da Anatólia, partes do Oriente Médio, a essas partes da Península Arábica voltada para o Mar Vermelho. O Império Turco-Otomano era um dos últimos impérios de formação pré-moderna que avançou, que adentrou o século XX, resistente que era à pressão do imperialismo europeu, principalmente da França e do Reino Unido. Dada esta condição de resistência, o Império Turco-Otomano vai se alinhar à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha vindo a ser derrotada e o Império Turco-Otomano ainda antes do final da guerra. No Acordo Sykes-Picot de 1916, o Império Turco-Otomano não resiste mais à pressão da França e do Reino Unido, tem boa parte do seu território dividido em áreas mandatárias da França e do Reino Unido. Esta importante região do Oriente Médio, pela sua localização estratégica, rotas comerciais terrestres, marítimas, pelas jazidas de petróleo, passa a ser ocupada por França e por Reino Unido. Esta área da Palestina será a área mandatária britânica a partir da década de 1920. Finalmente, em 1917, nós temos a Declaração de Balfour. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país.
Vamos desdobrar esta fala, que é bastante importante. Então, primeiro, a pressão do movimento sionista sobre o governo britânico, que é mandatário desta área, especialmente a partir dos anos 1920, se desdobra na Declaração de Balfour, quando o governo britânico se compromete a migrar e assentar judeus nessas regiões. Mas atenção, vejam um desdobramento interessante. Não serão tolerados o atentado contra as comunidades judaicas em qualquer país, isto é, os judeus são um povo historicamente perseguido, e não é porque o governo britânico se propõe a criar o Estado de Israel, migrar e assentar judeus nesta região da Palestina, que ele tolerará perseguições contra os judeus no seu território britânico ou em qualquer outro lugar. A ideia de que, já que haverá a criação do Estado de Israel, limpeza étnica de judeus na Europa. Não, isto não seria tolerado segundo a Declaração de Balfour. Mas uma segunda coisa muito importante. O governo britânico, através da Declaração de Balfour, não vai admitir, ou pelo menos declara que não iria admitir, as perseguições de não-judeus nesta área aonde os judeus vão ser migrados, respeitando, portanto, o direito religioso dos não-judeus. E por que isto? Porque o exercício de poder imperialista europeu na África e na Ásia, no Oriente Médio também, se dá com base nas lideranças políticas locais. E o governo britânico, portanto, não pode atentar contra estas suas bases políticas, fazendo com que o governo britânico, a partir da Declaração de Balfour, viabilize sim a migração de judeus para a região, mas fique sob duas formas de pressão. Uma pressão do movimento sionista, que demanda aumentar o fluxo migratório de judeus para a região para a criação do Estado de Israel. E a pressão das autoridades locais árabes muçulmanas contra este movimento migratório. Diante dessas pressões contrárias, o governo britânico não consegue criar o Estado de Israel até a década de 1930. Se o governo britânico não criou Israel até os anos 1930, nunca mais vai criar, porque vem a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, o poder das potências europeias vai ser diminuído comparativamente aos Estados Unidos e à União Soviética, as potências, as superpotências da Guerra Fria. Não adianta mais o movimento sionista exercer pressão sobre o governo britânico. Agora a pressão tem que mudar de endereço. Pressão sobre o governo americano para a criação do Estado de Israel, o que é viabilizado pela Resolução 181 da ONU de 1947 do Conselho de Segurança da ONU, a ideia de criação de um Estado, a partilha da Palestina, com a criação de um Estado para os palestinos, criação de um Estado para os judeus. Com isto, o ideal do movimento sionista, a criação de um lar nacional para os judeus, seria contemplado. Mais ainda, os Estados Unidos, através de Israel, teriam então o seu principal representante político nesta região do Oriente Médio, região tão importante pela localização e pelas jazidas de petróleo. Lembrando, não há jazidas de petróleo comprovadas, largamente exploradas no território de Israel até hoje. Trata-se de petróleo do Oriente Médio e não de Israel propriamente. Então contempla-se também o interesse americano de diminuir a influência europeia, de aumentar a influência americana na região. Resta ainda um último problema. No Conselho de Segurança da ONU nós temos a participação como membro permanente com direito de veto da União Soviética, porque a União Soviética vai deixar o Estado de Israel, o ideal americano, ser viabilizado. Ora, hoje nós sabemos que o Estado de Israel é um claro representante dos interesses americanos na região do Oriente Médio, mas lembrando que algumas das raízes do movimento sionista se aproximavam do pensamento socialista e, portanto, havia trânsito do governo soviético com partes do movimento sionista. E, além disto, havia um interesse comum americano e soviético de enfraquecer a influência europeia nessas regiões do Oriente Médio e, portanto, a União Soviética não veta a criação do Estado de Israel. Daí se viabilizar a partilha da Palestina com um Estado para os palestinos e um Estado para os judeus, o Estado de Israel. A região de Jerusalém
seria então a área de domínio internacional. Lembrando que Jerusalém é uma cidade santa para as 3 religiões monoteístas importantes da região. O islamismo é a terceira cidade santa para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo, tá certo? Só está faltando analisar uma coisa. Eu falei do movimento sionista, eu falei do interesse soviético, do interesse americano, eu falei das antigas potências europeias que estão enfraquecidas no pós-guerra. Eu não falei de quem? Dos povos árabes que estão na região, que rejeitam a criação do Estado, ou melhor, rejeitam a partilha da Palestina. E entendem adequadamente que esta partilha da Palestina é um esforço de países centrais, especialmente os Estados Unidos, para aumentar a sua influência na região diante do enfraquecimento do poder europeu. É uma revitalização do imperialismo agora americano na região e através de um povo que os países árabes consideram estranho à região, que é o povo judeu. Então os árabes rejeitam a criação do Estado de Israel, rejeitam a resolução da ONU de partilha da Palestina. Em 1947, cumprindo a resolução da ONU, as tropas britânicas se retiram da região para a partilha da Palestina. As tropas britânicas saem, as tropas árabes invadem na primeira guerra entre países árabes e Israel, né, a primeira guerra em 1947 e 1948. A guerra se resolve até 1949, quando termina a guerra chamada em Israel de Guerra de Independência, né, chamada pelos árabes de Nakba, palavra árabe que seria mal traduzida por catástrofe para o idioma português, tá certo? E qual é a solução deste conflito? Vejam que há uma pequena expansão territorial de Israel. Estas áreas que eram previstas para o Estado palestino são ocupadas por Israel. A região da faixa de Gaza é ocupada militarmente pelo Egito. A região da Cisjordânia é ocupada militarmente pela Jordânia. E Jerusalém, a cidade tão importante, fica dividida em uma parte de controle jordaniano, uma parte de controle israelense. Tudo bem? Notem então uma coisa muito importante. Os países árabes não têm uma relação legítima, irmanada com os palestinos. Não é porque os palestinos são de maioria muçulmana sunita que os países árabes da região têm um comprometimento de última instância com eles, muito pelo contrário. Os palestinos que fogem desta região, né, são migrados de forma forçada da região desde a instalação do movimento sionista, são perseguidos, são discriminados também no Egito, também na Jordânia, também na Síria, também no Iraque e assim sucessivamente. Então não há um comprometimento, e isso é evidenciado aqui no nosso mapa. As áreas que deveriam ser áreas para a criação do Estado da Palestina são ocupadas pelo Egito e pela Jordânia. Tudo bem? Em 1964 é criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, uma organização palestina que objetiva a criação do Estado palestino e era, em 1964, um grupo armado que lutava contra o Estado de Israel, criação pelos países árabes e pelos palestinos. Seria uma contradição em relação à minha fala do slide anterior? Então disse que os países árabes não têm um comprometimento de última instância com os palestinos, mas parece que eles ajudaram a criar a OLP. Bem, a OLP é para os árabes, especialmente nesse momento, um instrumento contra Israel. Então, realmente não há um comprometimento dos governos árabes com os palestinos. Há um esforço árabe contra o Estado de Israel. E mais um braço armado contra Israel é bem-vindo para esses governos árabes. Daí o objetivo de criar o Estado da Palestina, com ações armadas contra Israel, com financiamento e fornecimento de armas para os palestinos da OLP. Entretanto, apesar de ele ser um grupo instrumentalizado pelos governos árabes, mas lentamente os palestinos ascendem, sobem na organização e mais passam a dar legitimidade internacional para a organização como organização representativa dos palestinos. Nos anos 1970, há reconhecimento da OLP como grupo político representante dos palestinos pela Organização das Nações Unidas.
Em 1967 vem mais um conflito armado entre Israel e os países árabes vizinhos. Há múltiplos fatores deste conflito. Os ataques que a OLP fazia desde a faixa de Gaza e da Cisjordânia contra o território de Israel. A iniciativa jordaniana de desviar o curso do rio Jordão para projetos de irrigação, diminuindo a oferta de água para Israel, a presença de tropas, o acúmulo de tropas lideradas pelo Egito na fronteira com Israel. Há múltiplos fatores deste conflito, mas a realidade é que Israel toma a iniciativa dos combates em 1967. Israel não é atacado. Israel ataca os outros países e vence a guerra muito rapidamente e com uma muito grande expansão territorial. Expansão territorial para a península do Sinai, inclusive tocando o canal de Suez, fazendo com que o Egito perdesse controle sobre o canal de Suez. Expansão sobre a Síria, nas colinas de Golã, por dois fatores. Criação de uma fronteira de defesa contra a Síria. A semelhança do que nós vimos, por exemplo, para a OTAN e Pacto de Varsóvia na Guerra Fria. Os Estados Unidos criam a OTAN e colocam tropas americanas mais próximas da União Soviética na Europa Ocidental. A União Soviética, velha Rússia, já estava vacinada de sucessivas invasões de países ocidentais ao seu território, guerras napoleônicas, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista. E agora, para deter a expansão eventual de tropas americanas sobre o seu território soviético, coloca suas tropas fora do seu território, na região do leste europeu, nos países do Pacto de Varsóvia, uma fronteira militar, fora dos seus limites territoriais. A mesma coisa Israel aqui. A Síria é um país adversário de Israel. Agora, as tropas israelenses controlam uma parte do território da Síria, uma fronteira estendida de defesa militar fora do território israelense. Além disso, as colinas de Golã são áreas que têm nascentes de água, muito importante nessas regiões de climas áridos e semiáridos. Água que também é importante aqui na região da Cisjordânia, ocupada por Israel, tomada desde a Jordânia. Nesta área nós temos aquíferos e temos também o restante do curso do Rio Jordão, que tem nascentes aqui na região das colinas de Golã. Nesta área da Cisjordânia era a área também de concentração da OLP e, portanto, Israel pode policiar esta área expulsando os palestinos da OLP. E mais, Jerusalém, uma cidade que tem importância simbólica, já disse nesta apresentação, e que estava dividida em uma parte de controle jordaniano e uma parte de controle israelense. Agora não, toda a cidade de Jerusalém está sob controle militar de Israel. Finalmente, esta última área também tomada desde o Egito e tal qual a Cisjordânia, que era a área de concentração dos palestinos da OLP, controle militar desta região. Em 1973 vem o último grande conflito entre Israel e os países árabes, a Guerra do Yom Kippur. Ataque árabe com vitória israelense, mas agora os árabes dão uma resposta geopolítica muito poderosa contra Israel, contra o Ocidente, os Estados Unidos, que apoiam financeira e militarmente Israel. As crises do petróleo. A OLP, criada na década de 1960, já tem o controle da maior parte do comércio mundial de petróleo na década de 1970. A OLP não é dos países árabes, mas os países árabes são a maior força, a OPEP. A OPEP não é dos países árabes, mas ela é a maior força dentro da OPEP e votou agora, depois da Guerra do Yom Kippur, a redução da oferta de petróleo mundial. Oferta e demanda, se a OPEP oferta menos petróleo, então o petróleo aumenta de preços, caracterizando a primeira crise do petróleo, mudando, portanto, a relação entre Estados Unidos e países árabes, porque nas guerras anteriores, Guerra de Independência ou Nakba, Guerra dos 6 Dias, o aliado americano Israel venceu o conflito e sem maior ônus para os Estados Unidos. Aqui novamente, o aliado americano Israel venceu o conflito, mas com um grande ônus
para os Estados Unidos a primeira crise do petróleo. Deu uma tendência de os Estados Unidos se aproximarem de lideranças árabes com vistas a estabilizar a relação com Israel, porque, doravante, conflitos entre países árabes e Israel vão mexer com o preço do petróleo. E atenção, se há então uma aproximação dos Estados Unidos com países árabes, esses países tendem a um isolamento cada vez maior da Organização para a Libertação da Palestina. Já vemos isto em 1979, ainda nos anos 1970, no primeiro acordo de paz entre Israel e um país árabe, o Acordo de Camp David. Aqui nós encontramos Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, Jim Carter, presidente dos Estados Unidos, e o presidente do Egito, Anwar Sadat. Israel entra no acordo com a devolução do Sinai, a Península do Sinai, que permite ao Egito voltar a ter controle sobre o Canal de Suez. O Egito, entretanto, dá a Israel seu reconhecimento e acordo de paz. Parece um acordo muito bem-vindo para o Egito e um acordo péssimo para Israel. O que Israel ganha? Nada. E o que o Egito ganha? De volta à Península do Sinai? Bem, do ponto de vista político, isso é muito importante, porque o Egito era a principal liderança árabe que unificava os países árabes contra Israel. Esta principal liderança árabe torna-se então um país que assina um acordo de paz com Israel, introduzindo uma fratura nesta unidade árabe, uma fratura poderosa, profunda nesta unidade árabe, a ponto de o presidente Anwar Sadat ser assassinado no território egípcio por egípcios muçulmanos. A Irmandade Muçulmana, em um desfile militar, os soldados abandonam o desfile militar, avançam para o palanque presidencial e fuzilam o presidente Anwar Sadat. E notem bem, então, a percepção da Irmandade Muçulmana, a percepção da população, de parte da população do Egito, então, ao inimigo Israel. Se o presidente do meu país fez acordo de paz com o inimigo, ele se tornou inimigo também. É a leitura da Irmandade Muçulmana. Então, desses três, um pagou o acordo com a vida, Anwar Sadat. Se o Egito faz acordo de paz com Israel, ele não dá mais apoio para a OLP. Há uma tendência cada vez maior de isolamento, então, da OLP dentro do próprio mundo árabe muçulmano. Então, qual vai ser a resposta dos palestinos? A revolta da Intifada na década de 1980. É uma revolta de participação massiva e indiscriminada dos palestinos. Será que então da Intifada participam só soldados, guerrilheiros da OLP bem treinados, bem armados? Não, não. Inclusive ela surge à margem da OLP. Ela é uma revolta espontânea. Ela surge devido aos maus tratos dos palestinos, sobre os palestinos e sem perspectiva de revisão. Quem participa então da revolta são homens, mulheres, idosos, crianças. E qual vai ser a resposta de Israel aos revoltosos da Intifada? Repressão massiva, com números astronômicos de pessoas palestinas que são presas, que são feridas, que são mortas nessa revolta da Intifada. Então, para que ela vai servir? Ela vai servir para uma coisa muito importante. Ela vai, primeiro, mudar a visão do mundo acerca da relação entre palestinos e israelenses. O governo de Israel, historicamente, vende a ideia de Davi e Golias, o que é reforçado principalmente pela política externa, pela diplomacia de alguns países árabes. Israel pequeno, oprimido pelo gigante Golias, pelo gigante países árabes opressivos à sua volta. Agora, a partir destas imagens da Intifada, quem é o Davi e quem é o Golias? Quem é o pequeno e oprimido e quem é o forte e opressor? Aqui eu estou vendo mulheres atirando pedras. Aqui eu estou vendo uma criança jogando pedra contra um tanque de guerra israelense. Então, essa visão, histórica vai começar a ser alterada. E em um momento bastante importante, que são os anos 1980. Anos 1980, onde nós temos arrefecimento e eventual fim da Guerra Fria nos anos 1990. Isto permite uma ação no cenário internacional distinta do período de maior recrudescimento da Guerra Fria em várias partes do mundo. Eu coloquei aqui para vocês uma foto.
que não tem nada a ver com o Oriente Médio, é a República Sul-Africana. Aqui nós encontramos Frederic de Klerk, último presidente branco e sustentador do regime de apartheid na República Sul-Africana. E aqui nós temos o primeiro presidente, eventual presidente negro da República Sul-Africana, Nelson Mandela. Então, até a década de 1970, havia regime de apartheid na República Sul-Africana. Mas qual era a possibilidade de uma pressão internacional mundial contra este regime? Muito baixa, porque o governo racista branco da República Sul-Africana era aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria e, portanto, os Estados Unidos davam apoio a este governo independentemente da política racista do apartheid. Mas nos anos 1980 há arrefecimento, diminuição dessa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, e o mundo está vendo a opressão que o governo da minoria branca faz sobre os nativos negros da República Sul-Africana. Há, portanto, pressão no cenário internacional para o fim desse regime racista da República Sul-Africana. Esse presidente, Frederic de Klerk, não acaba com o apartheid, mas ele muda um aspecto da legislação da República Sul-Africana, dando direito de organização política e de voto para as populações não brancas. Nelson Mandela pode então ser candidato à presidência da República, se torna presidente da República Sul-Africana e acaba com o regime de segregação racial do apartheid. Esta mesma pressão pode ser efetuada agora na região também do Oriente Médio, tendo em vista ser uma região muito importante pela sua localização e pelas jazidas de petróleo, sendo que os conflitos na região contribuem para a alteração do preço do petróleo. Lembrem-se, em Israel, na Palestina, não há jazidas exploradas de petróleo, mas o conflito entre palestinos e israelenses pode contaminar o restante da região em outros conflitos, em outras tensões ligadas ao petróleo. Daí nós temos a pressão, já na ordem pós-Guerra Fria, do presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, para que haja o primeiro acordo de paz entre israelenses e palestinos. Encontramos aqui Yasser Arafat, presidente da OLP, e Yitzhak Rabin, presidente de Israel, assinando o primeiro acordo de paz entre israelenses e palestinos. Há uma semelhança com o acordo de Camp David, não apenas pela mediação americana, porque uma dessas pessoas não sobrevive ao acordo. Yitzhak Rabin será morto em Israel por um israelense judeu, a semelhança do que aconteceu com Anwar Sadat. Lembrem-se, se você, presidente do meu país, assinou um acordo de paz com o inimigo, você se tornou meu inimigo. Um israelense judeu atira contra Yitzhak Rabin, mata Yitzhak Rabin depois deste acordo de paz. E o que pressupõe este acordo? Acordos de Oslo. A velha OLP agora vai ser ANP, Autoridade Nacional Palestina, ou apenas AP, Autoridade Palestina, o governo dos palestinos. Israel entra com o reconhecimento dos palestinos, assim como a Autoridade Nacional Palestina. Isso parece uma bobagem, mas é da maior importância. Só pode haver acordo de paz se há reconhecimento de parte a parte. Há tensões entre os governos de Israel e do Irã na atualidade. Mas por que esses governos não se sentam à mesa e negociam? Por um primeiro problema básico fundamental. O Irã não reconhece a existência de Israel, que não reconhece a existência do governo do Irã. Então, como eu posso negociar com algo que não existe? Então, isso que parece uma tolice é um primeiro passo da maior importância para qualquer acordo de paz, o reconhecimento mútuo. E, além disto, este novo governo reconhecido, constituído dos palestinos, a Autoridade Nacional Palestina, passa a ter autonomia total em Gaza. E, eventualmente, na década de 2000, o governo de Israel vai retirar todos os assentamentos de israelenses desta região. Na Cisjordânia, entretanto, não existe um governo supostamente partilhado, com o governo israelense mantendo ocupação militar sobre a Cisjordânia, controlando as redes de comunicação e transporte, as estradas. Então, na prática, o governo de Israel tem controle sobre a Cisjordânia até hoje, além de manter os assentamentos de israelenses na região. Tudo bem? É um acordo que parece um acordo muito tênue, ruim para os palestinos. Mas vejam, é um primeiro acordo de paz.
Não dá para se esperar um primeiro acordo de paz que seja fantástico e crie um Estado palestino sustentável política e economicamente. Mas é um primeiro passo que pode ser dado e outros devem se seguir com vistas à estabilização da região. Um primeiro passo dado pelo Partido Trabalhista de Israel, pelo Fatah, partido político da Autoridade Nacional Palestina. Antes de eu avançar, um aspecto importante eu falei para vocês há pouco: assentamentos israelenses. O material apostilado traz uma outra denominação, assim como a imprensa e até mesmo as questões de vestibular: assentamentos judeus. O problema da região é um conflito não religioso, é um conflito político-territorial. Quem exerce mando no território? Então são os nativos do século XIX palestinos ou são os migrantes que chegam no final do século XIX e início do século XX, os judeus principalmente europeus? Então é um conflito político-territorial, quem vai exercer mando no território. Quem cria esses assentamentos na faixa de Gaza desde 1967, que serão retirados na década de 2000. Quem cria esses assentamentos desde a Guerra dos 6 Dias, na Cisjordânia, e que ainda não foram retirados. Quem criou esses assentamentos foi Jeová? Não. Então foi o governo de Israel que criou esses assentamentos. O assentamento não é judeu, o assentamento é israelense nestas regiões, tudo bem? Então a imprensa usa essa expressão assentamento judeu, as questões de vestibular também usam, o material também usa, mas lembrem-se, o assentamento é israelense e isto ajuda a tirar da cabeça essa ideia errada de que o conflito é religioso. Avançando, nós temos então um primeiro tímido acordo de paz, que faz uma coisa muito importante, reconhecimento político de parte a parte, né, que tem um pequeno avanço em termos político-institucional, mas, e como primeiro acordo de paz, esse avanço político-institucional ainda é pequeno e eventualmente será seguido por outros. O problema é que pela pressão de extremistas de parte a parte entre os palestinos e entre o governo de Israel, esse acordo não avança significativamente ao longo dos anos 1990 e, como resultado, dá margem para a capitalização política desses extremistas de ambos os lados. Ao invés de nós termos o Partido Trabalhista favorável aos acordos de paz com os palestinos no poder, a partir dos anos 2000, o Likud de extrema-direita, contrário aos acordos de paz, chega ao poder em Israel. Na Autoridade Nacional Palestina, o Fatah se descapitaliza politicamente frente ao Hamas, que também é contrário aos acordos de paz. Inclusive, na Autoridade Nacional Palestina, há uma divisão não apenas política, mas também uma divisão territorial, com o Fatah passando a exercer controle de fato sobre a Cisjordânia e o Hamas controle de fato sobre a faixa de Gaza. Um cisma, uma divisão político-territorial entre os palestinos. E que mudança nós temos desde o início dos anos 2000 até a atualidade na região? Poucas, né? Quase 2 décadas se passaram com poucas mudanças. Se não vejamos, o Fatah tem reconhecimento por Israel, reconhece Israel e é reconhecido por Israel, tem reconhecimento também internacional. O Fatah fez uma ofensiva político-diplomática desde o início dos anos 2000 com vistas ao reconhecimento da Palestina como país no cenário internacional. E esta ofensiva deu resultados? Sim e não. Sim, a maior parte dos países do mundo reconhece hoje a Palestina como um país, assim como o Brasil. Agências da ONU, como a Unesco, também têm esse reconhecimento. Agora, as maiores potências mundiais reconhecem, o Conselho de Segurança da ONU reconhece, instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial reconhecem? Não. Então, em última instância, ainda falta um passo decisivo para este reconhecimento internacional. O Hamas não tem reconhecimento internacional e, portanto, ele não pode fazer uma ofensiva político-diplomática. Então, a ofensiva do Hamas sempre foi militar. Agora, como que o Hamas pode, desde a faixa de Gaza, enfrentar militarmente a maior potência militar do Oriente Médio, Israel? A cada ataque que o Hamas fazia nos anos 2000 e 2010 contra o território israelense, Israel rechaçava com ataques militares de artilharia, ataque aéreo, ataque desde navios de guerra estacionados no mar Mediterrâneo contra uma pequena área do tamanho de um município brasileiro chamada Faixa de Gaza.
Portanto, a situação não avançou significativamente desde os anos 2000 até agora, 2020, quando nós temos uma primeira mudança. Agora, em setembro de 2020, nós temos o Hamas e o Fatah tentando organizar as primeiras eleições conjuntas desde os anos 1990, início dos anos 2000, entre a faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, unificando novamente essas regiões. Não é, entretanto, uma solução, porque há uma pressão contrária contra esta unificação por parte dos Estados Unidos e de Israel, porque os dois alegam ser o Hamas um grupo terrorista e não um partido político. Essa pressão visa, consequentemente, a divisão e o enfraquecimento dos palestinos, mantendo a situação como na atualidade. Tudo bem? É um assunto da maior complexidade. Se alguém tiver ainda algum problema, alguma dúvida em relação a isto, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!